Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 23 de novembro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Amor Maior. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se em João capítulo 15, verso 13, que diz especificamente o seguinte: Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Isso é João capítulo 15, versículo 13. Vamos tentar nos aprofundar um pouco mais aqui nesse texto, bem como na temática de hoje. Mas antes disso, como fazemos todos os dias, quero convidá-lo para orar comigo. Obrigado, Senhor, por sabermos que Cristo Jesus, mesmo na noite em que foi traído, deixou claro o amor que ele sente por cada um de nós. Nos colocamos em tuas mãos pedindo que o Senhor nos ajude a podermos entender esse mesmo amor e colocá-lo em andamento na nossa vida enquanto somos parceiros do Senhor em missão. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. As palavras desse capítulo 15 de João, foram ditas dentro de um contexto. Essa noite na qual Cristo Jesus esteve com os discípulos, a quinta-feira à noite da última semana de Jesus aqui na Terra, foi realmente emblemática. Cristo pediu para que os discípulos, para que Pedro e João preparassem a ceia. Eles organizaram tudo, mas naquele mesmo dia os discípulos ainda estavam discutindo sobre qual deles seria o maior. Na perspectiva deles, como no dia seguinte seria a Páscoa, eles acreditavam que Jesus ia se sentar no trono de Davi e assumir o poder que havia sido roubado pelo Império Romano. Entretanto, Cristo sabia que dentro de mais 24 horas ele estaria na sepultura. Naquela mesma noite, dentro de mais algumas poucas horas, ele seria preso, passaria por um julgamento que não teria nenhum valor, pelo menos não jurídico. É tanto que ele teria que ser validado no dia seguinte por Roma. Ele seria condenado à morte. E Jesus sabia disso tudo, o Espírito Santo já havia revelado isso a ele. Mas agora, sabendo que aquela era a última noite com os discípulos antes que tudo isso acontecesse, ele foi muito mais específico. Quando eles estavam sentados à mesa, Jesus vai dizer para eles: essa é a última noite que eu tenho com vocês, eu estou voltando para o Pai. Pedro, nessa altura, vai olhar para o Senhor e vai dizer: Senhor, nós deixamos tudo para poder te seguir, o Senhor não vai embora assim não. Se o Senhor for, eu vou com o Senhor, mas mesmo que seja até a morte. Todos os demais podem te deixar, eu não. E Jesus então oficialmente vai dizer: eu vou morrer. Os discípulos ficam realmente muito chateados com isso. E Jesus, então, já no capítulo 14, vai dizer: não se turbe o vosso coração, não fiquem tristes. Vocês creem em Deus, creem no Pai, creem também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu teria dito: eu vou preparar um lugar. E quando eu for e preparar um lugar, virei outra vez, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Na sequência, ele vai prometer a vinda do Espírito Santo. Ele vai dizer: e se eu for, o Consolador virá. Portanto, é importante que eu vá, porque se ele vier, ele vai estar com vocês, ele vai ajudá-los, vai trazer poder, vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E ele vai desdobrar de uma forma muito intensa a ação do Espírito Santo com eles em missão. O Senhor também vai mencionar que a missão deles seria muito complicada, seria difícil, que alguns deles seriam presos, seriam condenados à morte, e que as pessoas que fizessem isso seriam pessoas religiosas, gente que realmente acharia que estaria fazendo a vontade de Deus. Apesar disso tudo, o que a Bíblia também vai dizer para a gente, no capítulo 15, Jesus vai dizer: por isso é importante que vocês estejam ligados a mim. Assim como um galho de uma videira está ligado ao tronco e recebe a seiva, se vocês estiverem ligados a mim e eu a vocês, então vocês poderão pedir o que vocês precisarem ao Pai, e o Pai vai dar, porque vocês vão pedir em meu nome. No capítulo 17, de maneira muito especial, e Jesus vai orar pelos discípulos, e então, na sequência, vai seguir para o local onde ele vai sofrer a agonia de receber o peso da culpa dos pecados da humanidade sobre ele.
O que vai acontecer nesse meio tempo é que ele vai dizer as palavras desse mesmo texto. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a própria vida pelos seus amigos. Jesus estava aqui no capítulo 15, veja que o capítulo 15 está bem no meio. Jesus começa seu discurso no capítulo 13, daí capítulo 14 e 15, depois você tem o 16 e o 17. E exatamente no meio do seu discurso ele vai deixar claro a razão pela qual ele estaria se doando em favor da humanidade. Ele vai dizer, ninguém tem maior amor do que esse, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Ele estava explicando que tudo que ele estava fazendo era por amor a eles. E por mais que eles não fossem capazes de entender, eles sentiam esse amor. De alguma forma, esse mesmo texto ele tem que nos incentivar a viver também, tendo como base o amor. O amor, como disse Paulo, o amor de Cristo nos motiva, nos constrange, nos empurra para viver da mesma forma. Esse amor, quando nos alcançou, ele tocou o nosso coração. Agora, o meio através do qual o Senhor Jesus vai conseguir chegar ao coração de outras pessoas é através de nós. Talvez seja o nosso amor que vai tocar o coração de algumas pessoas. O nosso guia de estudos vai mencionar o relato de uma família missionária que serviu durante 6 anos em Trinidad e Tobago. Nos primeiros 3 anos, eles viveram em uma comunidade predominantemente hindu e muçulmana. Os hindus, eles reclamavam que os cristãos recusavam seu convite para o culto anual de ação de graças. Até que, um dia, essa família, percebendo que era muito difícil conseguir chegar até os hindus e, ao mesmo tempo, aos muçulmanos com a mensagem do Evangelho de Cristo, que é uma mensagem de amor. E eles entenderam, se nós não nos aproximarmos deles, como vamos demonstrar amor? E finalmente acabaram cedendo e aceitaram ao convite para participar dessa festividade, onde cada casa era aberta para receber amigos e familiares, até porque a hospitalidade é uma coisa muito importante na cultura hindu. E a partir desse relacionamento que acabou se estabelecendo com as pessoas por conta deles aceitarem o convite para ir até a casa dessas pessoas, muitos contatos preciosos foram feitos e muitas pessoas acabaram aceitando a Cristo Jesus. Não havia outro jeito de poder mostrar amor do que gastar tempo de qualidade junto com as pessoas. Se você pensar que Cristo veio para morrer pelos nossos pecados, está tudo certo, ele veio mesmo para isso. Mas ele poderia ter, por exemplo, chegado logo de manhã, poderia ter sido crucificado às 9 da manhã, às 3 da tarde ele morria. Quando fosse aí por volta das 6 da tarde, por exemplo, ele poderia ressuscitar, voltava ao céu e estava tudo resolvido, o preço estava pago. Mas ele veio e passou 33 anos com a gente. Ele veio gastar tempo para mostrar, vocês são importantes para mim. Ele veio a esse mundo, gastou tempo conosco. Ele gastou tempo enquanto criança, enquanto juvenil, adolescente, jovem, adulto. Ele gastou tempo com a gente. Ao ressuscitar, voltou ao céu, mas ninguém pode dizer que ele não amou. Ele amou até o fim e demonstrou isso estando junto conosco. Se queremos realmente viver uma experiência de missão junto com Deus, nós precisamos gastar tempo junto com Ele. Precisamos gastar tempo junto com as pessoas, porque em Cristo morreu. Eu o incentivo a viver dessa maneira. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por Tua palavra, por sabermos que o amor de Cristo nos motiva, por saber que Ele veio e demonstrou amor estando conosco, vivendo conosco. Nos ajude a seguirmos os Seus passos e gastar tempo com as pessoas com quem devemos trabalhar, com quem estabeleceremos contatos de missão. Por favor, Pai, nos ajude a aprender com Cristo. Colocamos também diante do Senhor cada pedido que foi enviado para o nosso canal, os pedidos que estão no coração também dos nossos amigos e irmãos. Responda de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você?